Olá novamente, pessoal. Aqui é o Sérgio, monitor de Física Experimental 1 em 2015, e eu vou estar apresentando para vocês o procedimento experimental do plano inclinado. Esse experimento consiste basicamente no seguinte: vocês irão medir n vezes o tempo que o planador leva para percorrer uma distância fixa entre dois sensores, ou seja, o tempo de travessia. Depois, vocês vão medir n vezes o tempo que a bandeira desse planador levará para atravessar o sensor final. Esse mesmo procedimento será feito para um total de m distâncias diferentes entre os sensores. Para saber por quantas vezes deverá realizar essas medições, leia o roteiro escrito. Aqui você pode ver a pré-montagem do experimento do plano inclinado. Este é o soprador, sendo ele responsável por reduzir o atrito entre o planador e o trilho. Temos o sensor 1, o sensor 2. Aqui temos o cronômetro, responsável pelas contagens de tempo. A primeira coisa que você deverá fazer é nivelar o trilho, de modo que ele fique na horizontal. Isso significa que quando o soprador for ligado, o planador deverá se manter no mesmo lugar. Para fazer isso, ligue o soprador e gire o potenciômetro o suficiente para que o planador perca contato com o trilho. Para fazer o nivelamento, faça os ajustes necessários nos pés do trilho. Após feito isso, vamos para o próximo passo. Utilizando uma régua, vocês deverão medir a distância entre os pés do trilho. Utilizando um paquímetro, meça a altura do calço que será adicionado ao pé do trilho. Também com o auxílio do paquímetro, meça o tamanho da bandeira do planador. O próximo passo é ligar o cronômetro e se familiarizar com as suas funções. Note que há algumas funções indicadas, mas somente a segunda e a sexta função serão utilizadas. Temos também o botão Reset para zerar a contagem do cronômetro. Veja uma demonstração de como funcionam as funções do cronômetro usadas neste experimento. A segunda função será utilizada para contabilizar o tempo da bandeira, ou seja, o tempo que ele levará para atravessar o sensor 2. A sexta função será utilizada para contabilizar o tempo do planador, ou seja, o tempo que ele levará para ir do sensor 1 ao sensor 2. Posicione o calço abaixo do pé do trilho, para que este se torne o plano inclinado do experimento. É importante que a bandeira do planador sempre inicie o movimento da mesma posição com relação ao sensor 1, a fim de que a velocidade inicial seja aproximadamente a mesma para todas as medições. Ao ser ligado o soprador, o planador inicia o seu movimento passando pelo sensor 1 e ativando a contagem. Ao passar pelo sensor 2, ele para a contagem e o tempo é mostrado no visor. Para essa distância qualquer, o tempo do planador foi de 2,4044 segundos. Exemplo 1. Obtenção de dados para uma distância de 10 cm entre os sensores. Coloque o sensor 2 a 10 cm do sensor 1. Agora, meça o tempo do planador quantas vezes forem necessárias. Não se esqueça de resetar o cronômetro entre uma medida e outra. Após ter encerrado as medições do tempo do planador,
Meça agora o tempo da bandeira através da segunda função, repetindo tantas vezes forem necessárias. Ao final, você terá o primeiro conjunto de dados, os tempos do planador e os tempos da bandeira, para a distância de 10 cm entre os sensores. Exemplo 2. Obtenção de dados para uma distância de 20 cm entre os sensores. Coloque o sensor 2 a 20 cm do sensor 1. Agora, meça o tempo do planador quantas vezes forem necessárias. Após ter encerrado as medições do tempo do planador, meça agora o tempo da bandeira através da segunda função, repetindo tantas vezes forem necessárias. Ao final, você terá o segundo conjunto de dados, os tempos do planador e os tempos da bandeira para a distância de 20 cm entre os sensores. Continue a medir para as outras distâncias entre os sensores, até que sejam coletados todos os dados. Os dados que você e o seu grupo obterão ao final do experimento serão da seguinte forma. Para a primeira distância entre os sensores escolhida, um conjunto de tempos do planador e da bandeira. Para uma segunda distância, outro conjunto de medidas de tempo do planador e da bandeira. A mesma coisa para as distâncias seguintes até a última distância necessária. Serão sobre esses dados que serão realizados os cálculos pedidos no roteiro e pelo professor. Como observação, vocês não devem se esquecer de que todas essas medidas possuem erro, tanto as medidas de distância como as medidas de tempo na função correspondente do cronômetro. Esse foi o procedimento experimental do plano inclinado. Até a próxima!